Então, isso, por exemplo, é e uma das cura de autismo, Luciano? Você não tem... O que mais tem na internet? Inclusive, teve uma, há uns anos atrás, que eu fui parar no Fantástico por causa dessa. Foi. Porque, olha, é uma história tão louca que se eu te falar, você não acredita. É um americano chamado Jim Humble, que diz ele que ele vinha de Andrômeda, tá? Acho que ele até morreu recentemente. Peraí, é um deus universal da galáxia de Andrômeda. Tá? E aí, segundo ele estava na Amazônia, e aí os colegas dele pegaram malária, e aí ele pegou um alvejante industrial, diluiu, deu para as pessoas e curou. E aí ele abriu nos Estados Unidos uma igreja chamada Gênesis 2 para poder dar isso para as pessoas como se fosse um sacramento e liberdade religiosa, tá? Só que esse troço começou a se espalhar no mundo inteiro e eles falavam assim, que cura malária, AIDS, câncer, qualquer coisa que o seu passarinho tiver, o gato, autismo, né? E aí aqui no Brasil, as pessoas que vendiam isso começaram a se infiltrar em grupos de pais no Facebook na época, e aí toda vez que entrava uma mãe falava, ai, meu filho é autista grau 3, ele se agride, ele não usa fralda ainda, aí aparecia essa pessoa e falava, olha, eu descobri um negócio que cura, o meu filho começou a falar, o meu filho largou a fralda, o meu filho tudo. Isso foi um terror, que naquela época eu ainda era ativista e tudo, eu me infiltrei nesses grupos, e eles ensinavam a dar esse alvejante diluído para os filhos, mas como o troço tem cheiro de cândida. Eu comprei uma vez para fazer o teste em casa, não bebendo, né? Mas assim, para botar para ter um cheiro forte. Eles orientavam os pais a botar isso nos filhos via enema, que é tipo pelo ânus, direto no intestino. Então as mães postavam foto das fraldas dos filhos com sangue no grupo. Eu entrei em depressão naquela época, porque era uma coisa horrível. Eu consegui, na época, com uma deputada, que a Anvisa fosse notificada para que o Mercado Livre mesmo tirasse aquilo de circulação, porque vendia em todos os lugares. Livros ensinando como fazer isso. Né? E o problema desse tipo de prática é que pode até aparecer alguém falando que fez bem, mas aí você tem que sempre lembrar que, assim, a pessoa sabe que está fazendo um troço arriscado, então tem o viés de confirmação que isso tem que estar fazendo bem para o meu filho. Outra, essas crianças sempre fazem um monte de terapia juntos. Agora, os mortos não falam. E a gente ficava sabendo de caso de criança que tinha morrido, mas que os pais ficavam quietinhos porque estavam morrendo de medo, porque tinham feito uma coisa muito errada, né? Podiam ser presos. Isso até hoje ainda aparece na internet. Eu já consegui agora, como deputada, que algumas plataformas tirassem esse livro que promove isso e o próprio produto, mas de vez em quando a gente tem que começar a ficar de olho. Esses dias uma pessoa da minha equipe falou, ó, o vídeo... A ideia surge de um cara que é o deus... De Andrômeda, sim. Universal de Andrômeda e tem gente que acredita. Mas, ó, peraí, vamos esclarecer duas coisas importantes. A primeira é a divulgação de pessoas que são relevantes no país. Por exemplo, no Brasil, quem divulgou isso foi um médico chamado Lair Ribeiro, que é um cara que vende milhões, é um cara super conhecido. E é médico. Então, um médico tá falando. A gente tinha um monte de congresso, essa é uma das coisas que eu vi no Google, que os médicos indicavam isso. Tem claro vídeo dele no YouTube até claro hoje. Que nós estamos falando de médico que não tem formação, que tem compromisso com outros valores que não a saúde e a ciência. Mas tinha. E tinha uma outra coisa, que é uma argumentação ardilosa deles, que é o seguinte, eles diziam o seguinte, que o autismo era causado por vermes secretos escondidos pela ciência. E que se você desse isso aí, esses vermes iam aparecer nas fezes e você ia ver a comprovação. E aí, depois de alguns dias, o intestino começa a se descamar, se despedaçar, e você vê a massa. E aí a pessoa tá dizendo, aqui, tá vendo? Aqui os vermes. Fotos, tá direto, tinha nos grupos, um monte de fotos. Os vermes estão mortos, meu filho tá no caminho da cura. E não era o intestino se despedaçando. Então, veja, teve perfuração intestinal. É uma série de artimanhas que eles utilizam para enganar essas famílias, entendeu? Esse é um caso bizarro. Agora, sabe qual é o problema? Quando o caso não é tão bizarro, quando ele parece mais realidade. E eu vou te dar um exemplo aqui. Até achei que a André fosse falar disso, porque é um dos casos mais grotescos, que é a visão da psicanálise, de que o autismo ele é causado pela relação com a mãe, pela relação com a família, é emocional. Então, durante muito tempo, nós tivemos a figura da mãe geladeira. O psicanalista que inventou isso, chama Bruno Bettelheim, ele comparava as mães, uma comparação simples, tranquila, com os soldados nazistas. Então, que as mães odiavam os filhos, queriam a morte deles. Você está sendo irônico, né? Sim, autista, claro. Desculpa. Então, assim, com os soldados nazistas, que queriam a morte das pessoas, que queriam tudo de mal para eles, e eles se encapsulavam dentro do autismo, né? E aí, esse movimento, essa perspectiva, porque parece que é só a gente falando, cada um tem a sua opinião, tá tudo certo.
Mas não é. Porque essa perspectiva, ela levava a 2 problemas. Que era o seguinte, bom, se isso é verdade, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que institucionalizar os autistas. Então, eles eram todos institucionalizados. Para afastar da mãe, que é quem é a morte dele. Tratar a mãe. E tratar a mãe. A segunda coisa é suicídio, que foi um horror. Exatamente. Então, isso foi a política institucional dos Estados Unidos por décadas. Hoje, a psicanálise, ela tem uma galera, essa galera do Bettelheim, que diz que é a mãe geladeira, tem a galera do Lacan, que é a mãe crocodilo, que é a mãe que engole a criança, impede a constituição do sujeito, e tem um monte de eufemismos. Se você pega isso tudo hoje, 2024, tem um monte de eufemismo, mas no final das contas é a mesma coisa. A causa é uma falha na relação emocional. Então, não vou dizer que é mãe geladeira. Falha no vínculo mãe-bebê. A falha no vínculo, teve um probleminha, uma dificuldade, a constituição do self. Então, é tudo eufemismo. No final das contas, essa ainda é uma visão atual. 2024, nós estamos falando que tem uma universidade pública no Brasil produzindo isso, entende? Isso sendo divulgado em um monte de lugar. Então, é muito nefasto. Só que nós estamos falando de uma coisa que está na universidade, que está no poder público, que está em vários lugares. Portanto, parece mais ser uma coisa séria, não é uma coisa tão bizarra. Tem um livro chamado Outra Sintonia, que fala da história do autismo, desde o primeiro diagnóstico até os dias atuais. E tem lá a história de uma mãe, ela contando que quando perceberam que o filho dela possivelmente era autista, aí meteram ela num grupo de mães, e era a terapia lá, que era a psicanálise, e eles ficavam forçando ela a lembrar em qual momento da vida do bebê que ela desejou que ele morresse ou que ele não nascesse. Porque foi nesse momento em que ele virou autista. E ela ficava pensando, será que foi quando ele nasceu? Eu olhei para a cara dele e achei que ele parecia com um pinto de galinha. E ela ficou, meu Deus, deve ter sido isso, deve ser por isso que meu filho ficou autista, então. Então, você imagina o sofrimento mental que isso impôs a mães naquela época. E até por essa coisa de tem que tratar a mãe, não é o filho, né? Quantas vidas que se perderam nesse caminho, quantas oportunidades de entender melhor o que a gente já sabe hoje, por exemplo, né? Entendi, cara. Essa parada do... Então, talvez essa daí seja a principal batalha, né? Fazer com que as pessoas, assim, pelo menos para quem não sabe do que a gente está falando, que autismo não é causado por uma coisa que vem depois que você já nasceu, né?